Que horas são? Ainda é bom dia? Não, não é. Boa tarde a todos, a todas. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos os trabalhadores da imprensa brasileira aqui nessa nossa conferência, rápida conferência de imprensa. Também os parceiros da imprensa norueguesa, dizer que é uma satisfação podermos estar nessa conferência de imprensa com um parceiro histórico do Brasil, nessa data em que comemoramos, nesse período em que comemoramos 15 anos da cooperação do Brasil com a Noruega. Seja muito bem-vindo, ministro Espen Eide. Dizer que tivemos uma reunião muito interessante, tratando de vários temas que envolvem a questão das mudanças do clima, que é uma prioridade para os nossos países, que envolve a questão da proteção das florestas e dos povos tradicionais, de como continuarmos aprofundando a parceria do Brasil com a Noruega, sobretudo no âmbito do Fundo Amazônia, mas fazendo aqui um reconhecimento de que em momentos difíceis que tivemos na agenda socioambiental brasileira, recentemente falando, a Noruega foi um parceiro de primeira hora, dando sustentação a um mecanismo de financiamento de políticas para a proteção das florestas e dos povos tradicionais nas bases em que o Fundo Amazônia havia sido pensado. E é sobre isso que vamos aqui fazer a leitura de uma declaração conjunta e depois poderemos responder a algumas perguntas. O governo do presidente Lula tem como prioridade fortalecer a democracia, combater desigualdades, mas com sustentabilidade. E temos a clareza de que a sustentabilidade passa pelo enfrentamento da mudança climática, que é uma agenda comum, tanto da Noruega quanto do Brasil. Então vamos fazer a leitura conjunta, mas pergunto ao embaixador se quer fazer uma palavra inicialmente, antes da declaração. Okay. Sorry. I am really thrilled and happy to be here with Minister Marina da Silva. I don't. Is there simultaneous translation? I think I can. Yeah, but for the journalists. No, but I can. You're okay with English? Yeah. No. Yes. Okay, good. So again, I am thrilled to be here with Minister Marina da Silva, who is now a good friend personally, but also in Brazil, who is also a country which is a country that Norway cares a lot about. We have these 15 years of history of working together on the Amazon Fund. The Amazon Fund was a Brazilian invention. We very much liked the model that was developed during the former presidency of Lula da Silva, and we wanted to continue on this path. In 2019, the previous government made it impossible to continue in the original way because they made some changes to the institutional setups, which was not in line with the agreement. But we were very happy to work with President-elect Lula when he was elected, and with Marina da Silva when she was on the way to becoming Minister of Climate and Environment, in preparing for the speedy unfreezing of the Amazon Fund. And this has happened. The institutions are in place and the fund continues to work. We will continue, this is one of my messages today, we will continue to work closely on that path through the Amazon Fund. We are continuing our own support. We are also trying to mobilize other donors to come in, because we think this has been a very successful model for Brazil, for us, and for other countries that would like to learn from this experience. So we have in our meeting today discussed many aspects of how to strengthen even further the work on biodiversity preservation, against nature loss, how to avoid nature crimes, and how to develop a more sustainable use of land.
so that people can have prosperous lives in agriculture, in commodities and so on, but in a manner which is compatible with nature. But our cooperation does not stop there, because we also had a comprehensive conversation about climate change and about how we should prepare for the upcoming COP, the climate meeting that will take place in the United Arab Emirates in November, where I think we see eye to eye on what should happen both on mitigation, adaptation and the further development of loss and damage, and also how to follow up from the very successful nature agreement, biodiversity agreement that was concluded just before Christmas in Montreal, which talks about stopping nature loss but also restoring degraded nature. Brazil works on this, Norway works on this, and although we are far apart geographically, we are very close at heart. Last thing I would like to mention is our emphasis on oceans. Norway and Brazil are both large ocean countries, and the recent IPCC report, the International Panel on Climate Change, pointed out that the oceans are particularly threatened by climate change. So is land, of course, but the oceans in particular, and the ocean systems that, as we know them, will eventually collapse if we don't halt climate change. So we also discussed the need for sustainable use of the oceans. We need to sustainably use land. We shall produce food. We shall produce, capture resources on land, but in a sustainable way. The same has to happen also with the ocean. So I think one of the themes where our cooperation will expand further is also bringing the ocean dimension into what used to be a primary focus on forest and what happens on land. So this is a close partner. I'm very happy to be here with Marina da Silva, and we're ready to read the joint declaration and take your questions. Declaração conjunta da Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, Marina Silva, e do Ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Espen Barth Eide. A Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, recebeu nesta quarta-feira, em Brasília, o Ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Espen Barth Eide. Os dois ministros se reuniram para discutir e reafirmar a parceria bilateral em clima e florestas, que completa 15 anos. Em 2008, o Brasil lançou o Fundo Amazônia, enquanto a Noruega lançou sua Iniciativa Internacional para o Clima e Florestas. Por meio do Memorando de Entendimento Bilateral de 2008, a Noruega apoiou o Fundo Amazônia, que se tornou modelo para várias outras parcerias bilaterais. Nos anos seguintes, o Brasil continuou a alcançar uma redução notável do desmatamento na Amazônia e apresentou um dos mais importantes resultados de mitigação climática do mundo. A ministra Marina Silva destacou que o Brasil continuará fortalecendo esta importante parceria sobre clima e florestas com a Noruega, para alcançar resultados ambiciosos no enfrentamento da crise climática global, acabando com o desmatamento e promovendo o desenvolvimento sustentável. A ministra também reiterou a sua intenção de fortalecer a cooperação de longo prazo com a Noruega e de fomentar o Fundo Amazônia como um mecanismo robusto e transparente de pagamentos por resultados, com sólida governança e rigor técnico-científico. O ministro Espen Barth Eide destacou que o compromisso de Marina Silva e do novo governo brasileiro em proteger a floresta amazônica é inquestionável. Sinalizou ainda que o Brasil mostrou liderança global no passado e está fazendo isso novamente agora. Também enfatizou que a comunidade internacional não deve poupar esforços para mobilizar todas as ferramentas e recursos disponíveis para fazer parceria com o governo brasileiro, e que a Noruega está profundamente comprometida em permanecer como um parceiro próximo e de longo prazo do Brasil. Os ministros concordaram com a importância de uma operacionalização rápida dos recursos disponíveis no Fundo Amazônia para apoiar as necessidades críticas identificadas pelo Brasil para reduzir o desmatamento e promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo na região amazônica. A Noruega se comprometeu a apoiar os esforços do Brasil para mobilizar recursos adicionais para o Fundo Amazônia. Os ministros também concordaram que é necessário aumentar a cooperação,
o financiamento público e privado e os investimentos de uma ampla gama de fontes para apoiar a ambição do Brasil. Nesse contexto, ambas as autoridades se comprometeram a trocar pontos de vista sobre a melhor forma de aproveitar as oportunidades emergentes de diferentes abordagens, incluindo pagamentos baseados em resultados e mercados jurisdicionais de carbono. Ambas as autoridades elogiaram os resultados e recomendações da primeira reunião do Comitê Gestor do Fundo Amazônia, COFA, em 2023, bem como as prioridades e estratégias estabelecidas, incluindo o apoio urgente às populações indígenas e o combate às atividades ilegais. Os ministros também concordaram que são necessários mais cooperação e investimentos de diversas fontes para apoiar a ambiciosa ação florestal e climática do Brasil, incluindo financiamento público e privado. Durante o encontro, Marina Silva destacou o forte compromisso do Brasil em prevenir e combater o desmatamento, promover a bioeconomia, fomentar a produção rural e a silvicultura sustentáveis, proteger os povos indígenas e as comunidades tradicionais, ao mesmo tempo em que reforça o desenvolvimento socioeconômico do país. Durante o encontro, Espen Barth Eide destacou a ambição do Brasil de fortalecer o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, PPCDAM, e de elaborar planos similares para os demais biomas do país. Além de suas contribuições ao Fundo Amazônia, a Noruega afirmou a intenção de continuar colaborando com o Brasil e investir em ações destinadas a apoiar o cumprimento das prioridades brasileiras, incluindo seus esforços para deter o desmatamento, combater a degradação florestal, restaurar florestas e outros ecossistemas. Muito obrigada, João Rafael. Bem, nós vamos aqui responder, né, no máximo 5 perguntas. Bem, aí é você, Felipe. Vou começar com os noruegueses. For about 2 years, but especially with Marina, we met in Egypt at COP 27, nice to meet you again. You told me then that you would take Petrobras, the oil company, and turn it into an energy company. Norway is trying to do the same with Equinor. They have very ambitious plans. But how, like, we got this new report from IPCC that says that the window is closing to reduce our emissions. How will you do it when you have such a big oil production? And is it more important to save the Amazon than to treat with oil? What do you think? Bem, eu tenho dito que a minha posição pessoal é de que a Petrobras deve transitar para ser uma empresa de energia, não só de uma empresa de exploração de petróleo. Porque o mundo ainda não consegue prescindir dessa fonte de geração de energia, ainda que os esforços tenham que ser acelerados em função do agravamento da mudança do clima, né, que já estamos vivendo sob os seus efeitos, é só verificarmos o que está acontecendo no Brasil, mas devemos usar esses recursos para que possamos investir em tecnologia, inovação para novas fontes de geração do vento, do sol, da biomassa e também a produção de hidrogênio verde. É um processo de transição. Isso não acontece da noite para o dia. Obviamente que essa é uma decisão do governo, juntamente com os acionistas da Petrobras. O que eu tenho dito é que essa é a minha posição pessoal, né? E acredito que esse é um desafio que está posto no mundo. Vivemos o paradoxo de ainda não conseguir prescindir dessa fonte de geração de energia, mas obviamente que vivemos também a necessidade e temos o sentido de urgência de fazer o mais rápido possível essa transição. Agora, o importante é que temos aqui, né, resultados e os esforços de 2 países que estão unidos na tarefa de proteger florestas, de enfrentar o problema da mudança climática e de, ao mesmo tempo, proteger povos originários a partir de um novo modelo de desenvolvimento e de experiências inovadoras de cooperação, como é o caso do Fundo Amazônia e outros mecanismos que existem para que possamos implementar
os nossos compromissos. And if I may add, I just want to say briefly that I very much agree with Marina Silva's answer. Today's energy mix is 80% fossil, and that has to turn into zero at some point, preferably sooner rather than later. At least when we talk about unabated fossil fuels, there might be a space for what we call blue hydrogen, which is natural gas with CCS, as you know. But the short answer is we need an energy transition. But that is a transition, and it has to start from where we are today, and a realistic understanding of where we are, and an ambitious goal of where we need to go. And we both believe, and we discussed this in our conversation, that companies like Petrobras and Equinor and others should and does broaden their scope to broad modern energy companies, and the emphasis on the renewable side needs to increase even much faster than what is happening today, because there is relevant knowledge in the traditional oil industry that can be applied for all these new technologies. But we have very limited time. The carbon budget of the world is almost fully spent, and we only have very few years to really get this transition going. Boa tarde, ministra, ministro. Eu li a declaração, né, ouvimos também. Queria tentar compreender um pouquinho de forma um pouco mais concreta o que está sendo, se a gente tem algo hoje para poder anunciar, porque a Noruega sempre foi um parceiro e desde a retomada, ela não deixou de ser durante a paralisação, desde que foi retomada e iniciado o governo Lula. Ela de imediato também se colocou, continuava, né? Então, o que a gente pode extrair daqui concretamente, porque se fala inclusive na importância, vindo daqui, de operacionalização rápida de recursos. Então, eu queria entender exatamente o que deve ser feito no curto prazo daqueles 3 bilhões que estão previstos lá, e se não for muito, se não for pedir muito, compreender que parte do fundo é dinheiro, como se diz, a fundo perdido para ser colocado, e o que é financiamento deve ser repassado. Bem, Qual o seu veículo, por favor? Estadão. Bem, a primeira coisa, o fundo não é um fundo retornável. O fundo é um fundo que é aportado para pagar por resultados já alcançados de redução de emissão de CO2 em função da redução do desmatamento que o Brasil conseguiu, não é, durante, mais particularmente, de 2004, a partir de 2005 até 2012. Então, o Brasil conseguiu fazer uma redução de emissão de CO2 por redução do desmatamento e, com isso, um pagamento, um recurso por um objetivo já alcançado. E, nesse caso, é um fundo que o Brasil soberanamente usa nos programas a que está destinado no escopo do fundo, pela decisão do Conselho, não é, que faz as diretrizes e as prioridades para o uso desse recurso. Não é um fundo de cunho retornável. Ele se destina desde projetos na área de bioeconomia, na parte de segurança alimentar para povos indígenas, ordenamento territorial e fundiário, combate a desmatamento e combate a fogo. O ministro teve a oportunidade de visitar agora o Previfogo. Pela primeira vez, nós estamos, o governo federal, altamente equipados para fazer o enfrentamento dos incêndios no Pantanal, buscando inclusive as parcerias com os estados e os municípios. E quando a gente fala, não é, dar celeridade aos projetos, esse é o interesse do governo e o interesse dos doadores. O fundo ficou parado durante 4 anos. Nós já temos 14 projetos que estavam prontos para serem liberados os recursos, que foram paralisados no governo Bolsonaro e que na última reunião do COFA, da qual eu sou presidente, foi deliberado que esses recursos serão destinados para esses projetos, principalmente com foco na emergência que estão vivendo os povos indígenas. E foi estabelecido novas prioridades
à luz da questão da estratégia de enfrentamento do desmatamento e da desintrusão das terras indígenas. Por último, a Noruega é uma pioneira. Ela fez um aporte de 1 bilhão, né, para o Fundo Amazônia. Isso é um gerador de novos recursos e, obviamente, que o nosso objetivo é de ampliarmos essas doações. Agora, nós já temos, além da Noruega, a Alemanha, nós já temos, além da Alemanha, um compromisso dos Estados Unidos, uma sinalização de países como Espanha, como a França e a própria União Europeia, além da iniciativa privada através do seu braço filantrópico, que já há uma articulação nos Estados Unidos, uma articulação da filantropia nacional, e a Noruega também se dispondo a ajudar a articular a filantropia. E os próximos passos, à luz da aprendizagem que temos, é como ampliar os mecanismos de financiamento para as ações de adaptação, mitigação, que no caso brasileiro tem a ver com evitar desmatamento e, ao mesmo tempo, o investimento em projetos de desenvolvimento sustentável, tanto na área de agricultura, quanto da bioeconomia, quanto de infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, turismo, uma larga agenda. O concreto é isso. Nós já temos um parceiro que foi um catalisador e que se dispõe a continuar contribuindo, inclusive buscando novos doadores. O valor dos 14 qual é, ministra, por favor? Aí eu teria que pegar aqui, mas eu posso passar para você. Simone da Bloomberg, depois Eliane do Globo. E aí, Ministra, bom dia. depois mais uma pergunta. A minha pergunta dialoga com a colega da Noruega. Os países europeus caminham para... Mas eu acho que o ministro poderia responder a pergunta também, se ele quiser. Caso queira falar da pergunta dele. Não? Tudo bem? A minha pergunta dialoga com a da colega da Noruega, que os países europeus caminham para deixar de usar combustível fóssil. A gente está muito distante dessa realidade no Brasil. Tem a Alemanha, caminha até 2030 não usar mais combustível fóssil nos veículos, por exemplo, Noruega, países europeus. Quão longe o Brasil está de uma meta como essa e quanto este governo pode ser mais arrojado em caminhar para a gente deixar essa dependência dos combustíveis fósseis? Isso é uma utopia para um país como o Brasil? Ou pode se começar a pensar num desafio como esse? Bem, eu acho que primeiro a gente tem que olhar para o que é a matriz elétrica e a matriz energética do Brasil e a matriz elétrica e a matriz energética do mundo. O Brasil tem uma matriz energética 45%, algo em torno de 40% limpa. E o Brasil tem um grande potencial de ampliar ainda mais essas fontes de geração de energia com o sol, com a biomassa, de hidroeletricidade em base sustentável e com o vento. Além disso, nós somos um país que é detentor de alta tecnologia metálica e biológica para a produção de biocombustível. Então, o Brasil é o país do etanol, o Brasil é o país do biodiesel. Então, o Brasil, se existe um país que pode acelerar essa transição, é o Brasil. E estamos caminhando nessa direção. Para o mundo não é fácil. Tanto é que nós estamos vendo a crise que a Europa está vivendo em relação à guerra na Ucrânia e a necessidade de ter fonte de energia limpa. E o Brasil se credenciando para ser um produtor de energia no terreno do hidrogênio verde. Então, o Brasil é o país que reúne as melhores condições para fazer essa transição. Nós tivemos um prejuízo de 4 anos por um governo que não tem visão estratégica, mas não por acaso o presidente Lula coloca a questão climática no mais alto nível de prioridade, se compromete com o desmatamento zero e estamos trabalhando não só para termos fontes alternativas do vento, do sol e da biomassa, mas de um programa robusto em relação aos biocombustíveis. If can I just quickly add, I think that was an excellent answer. I just want to add that there is such
fast technological development of alternatives now, either electrification or green hydrogen, at least clean hydrogen, ammonia, and if you add biomass with those three, you can actually replace all the use of fossil fuel that you have today. We know it's technologically possible in industry, in transport, in agriculture, in buildings and construction, and so on. But of course, it takes effort because you need to change systems, and you need to change both the production, the distribution, and the use. And this is what I referred to earlier, this energy transition that we need to cooperate on. But I would like to take this opportunity to say that is this getting less costly compared to continuing the fossil world? And in parts of the world, particularly those closer to equator, it's actually now less expensive to start using solar power than to continue to use a coal plant that is already constructed. So the technological drive goes in the right direction, but we need good politics to connect the dots in order to get this transition fast enough. And I agree with Silva that Brazil should be a country that could actually benefit and see industrial opportunities in that green transition. Eliane do Globo, depois a Thaís Correia. Oi. Só um esclarecimento, que eu vou escrever isso para o meu leitor, ele é generalista. O Fundo Amazônia, hoje, a Noruega, ele é o maior doador desse fundo. Né? E o fundo tem mais de 3 bilhões. A senhora falou um aporte de 1 bilhão. Mas só para ficar claro, esse aporte de 1 bilhão, a senhora falou $1 bilhão, e aí dá os 3 bilhões? Ou seria um dinheiro adicional? Só para ficar claro comigo. Quando a Noruega fez o aporte, foi em dólares. E isso faz com que a gente tenha hoje, desses recursos, algo em torno de mais de 3 bilhões no Fundo Amazônia. De reais, não de dólares. O aporte foi feito em dólares, quando ele é convertido para real, a gente tem mais de 3 bilhões. E esses recursos, eles tiveram alguns projetos nos governos da presidente Dilma, eles foram paralisados no governo Bolsonaro e esses recursos estão sendo retomados agora. Os projetos que já estavam aprovados, que são algo em torno de 14 projetos, e os novos projetos que serão aprovados e outros que serão apresentados, inclusive com base nas novas prioridades que o Conselho do Fundo acaba de aprovar na reunião que tivemos, que é voltado para a parte de demarcação de terras indígenas, segurança alimentar, combate à violência e todo esse processo de desintrusão das comunidades indígenas em relação ao garimpo. Agora, a Thaís, para terminar, é a última pergunta. Não, Tainá. Tainá, desculpa. Estou aqui atrás. Bom, ministra, o Fundo Amazônia também vai colaborar com a segurança na região. Me parece que é por isso que o Ministério da Justiça também está junto nas discussões, né? O ministro havia comentado comigo algumas ações que pretende. Como é que vai colaborar? Vocês já conversaram sobre esses projetos? Como é que está essa discussão? E aproveitando o ensejo, como um dos problemas mais sérios na Amazônia é a mineração ilegal, hoje a Câmara estava lançando mais cedo a frente parlamentar da mineração sustentável. E eu queria saber como é que está esse diálogo com o Ministério do Meio Ambiente. Bem, em relação ao Fundo Amazônia, para ter uma clareza o que é o fundo. O fundo ele é um fundo privado operado por um banco público para projetos de interesse público. Os doadores, eles não têm ingerência sobre a destinação dos recursos. A prioridade de para onde vão os recursos mediante projetos que são apresentados, ela
tem a ver com a lógica do próprio fundo. O governo não é o dono do dinheiro, o BNDES não é o dono do dinheiro. A sociedade, através das organizações da sociedade civil, as comunidades, a comunidade científica, empresas e o próprio governo têm que apresentar projetos. Esses projetos são analisados à luz dos critérios operacionais do banco e eles são aprovados. Com a crise que nós temos, após 4 anos de desmonte, os recursos estão sendo usados também para ações emergenciais do governo, seja do IBAMA, do Ministério da Justiça ou de outros setores do governo, inclusive dos povos indígenas, da FUNAI. Mas os projetos são apresentados quer pelo Ministério do Meio Ambiente, quer pelo Ministério da Justiça ou qualquer que seja o setor de governo. Mas está previsto que vamos usar os recursos emergencialmente. Aonde é que as ações se encontram? No âmbito do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, que é o PPCDAM, que vai ser relançado agora em abril e que tem a coordenação política da Casa Civil, a coordenação executiva do Ministério do Meio Ambiente e do qual faz parte a ação de 19 ministérios. O Ministério da Justiça é estratégico. Muito do que deu certo na experiência anterior do PPCDAM foi uma ação coordenada. Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Justiça, Ministério do Meio Ambiente, com o IBAMA, nas ações de autuação, fiscalização, e o Ministério de Ciência e Tecnologia nos processos, não é, de monitoramento que são feitos pelo INPE, inclusive criando um sistema de detecção de desmatamento em tempo real. Esses ministérios, eles continuam com uma ação muito forte, mas obviamente que a ação, o eixo do desenvolvimento sustentável e do fortalecimento, né, das ações de ordenamento territorial e fundiário, destinação de áreas não destinadas, algo em torno de 57 milhões de hectares de áreas com floresta que ainda não foi destinada, tem a ver com projetos que estão aptos a serem aprovados pelo fundo. Mas o espaço onde essas políticas conversam é o PPCDAM. E emergencialmente nós já estamos trabalhando juntos. É só verificar as operações conjuntas do IBAMA com o suporte da Polícia Federal, da Força de Segurança Nacional, aumentando inclusive a capacidade de atuação do IBAMA. No que concerne ao quesito autuações, né, em relação às infrações, nós tivemos um aumento já da ação do IBAMA de 169%. Em relação à apreensão, né, de bens e produtos relacionados às infrações ambientais na Amazônia, nós tivemos um aumento da ação do IBAMA de 157% e tivemos um aumento significativo em relação ao país inteiro, algo em torno de 30% da nossa capacidade de ação em ações de fiscalização que levam a autuações e a apreensão de equipamentos ou produtos que são produzidos ou extraídos ilegalmente. É só para se ter uma ideia. Em menos, não é, de 3 meses, nós já temos um resultado incomparavelmente maior do que aquele que tivemos durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Esses dados são em comparação com o governo anterior? Com o governo anterior, do mês de janeiro até meados de março. Né? No governo atual, até esse período, nós fizemos cerca de 670 autos de infração que foram impetrados pelo IBAMA. Em 2022, só para se ter um comparativo, né, em relação ao mesmo período, foi 265. Ministra, a pergunta sobre a mineração também, o diálogo entre o Congresso com a Frente Parlamentar e o Ministério. Sim, nós temos projetos que tramitam no Congresso Nacional, temos inclusive o projeto da nossa presidente da FUNAI, a deputada Joênia Yapchana, que foi um projeto olhando para
resolver o problema, não é, da lavagem de ouro que é feita graças ao mecanismo, não é, da declaração de boa-fé para poder fazer a venda desse ouro, e essas mudanças todas precisarão acontecer sob pena de continuarmos enxugando gelo. Haverá uma mudança em termos da questão da exploração mineral no Brasil, e no caso das terras indígenas, não deve haver garimpo, não deve haver mineração. É isso que é o compromisso do presidente Lula, de fazer a completa desintrusão, não é, das terras indígenas, não só Yanomami, mas das outras igualmente afetadas. O diálogo, ele existe, e o governo federal está buscando ver qual será o melhor caminho. Algumas medidas já foram tomadas pelo presidente Lula, já foi revogado o decreto que incentivava o garimpo ilegal em terras indígenas. Já temos aí toda uma ação permanente do IBAMA, da Polícia Federal, dos órgãos de comando e controle dentro da terra Yanomami, para que essas atividades criminosas não permaneçam. Gente, obrigado. Boa tarde. Can I very quickly just add to all those that excellent answer? The fight against nature-related crime also needs to happen internationally. Of course, it has to happen at source, but there is also now an increasing recognition that you have to deal with international markets on traceability and on ensuring that timber or products that stems from deforestation are actually not traded. And Norway, together with a number of other countries, have launched what we call the Nature Crime Alliance, which is not a new institution, because institutions are the UN ODC or Interpol and so on, but a coalition of countries that want to raise that international dimension higher, so that it should also be less attractive to be engaged in nature-related criminal economic activities. Vejam que é uma convergência. No momento em que nós ampliamos a nossa capacidade de fiscalização, de comando e controle interno, se você tem, fora das fronteiras, mecanismos que evitam que produtos extraídos ilegalmente de forma criminosa possam ter acesso a esses mercados, é um processo suplementar. O Brasil tem toda a governança interna em relação a esses processos de fiscalização, de comando e controle, mas é fundamental a parceria para que esses produtos não entrem na Noruega, nos Estados Unidos, na União Europeia, no Reino Unido e assim por diante. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. I agree with everything you said. E ao mesmo tempo, quando levantar os efeitos desejados dessas doenças acontecer, e que a gente possa caminhar para o modelo sustentável de desenvolvimento na agenda de energia, de agricultura, de infraestrutura e de bioeconomia. Então, foi uma agenda muito boa, foi uma agenda de trabalho, onde a Noruega, nesses 15 anos de relação com o Brasil, a nossa cooperação, celebra os contributos dessa cooperação e do apoio que a Noruega tem dado para ajudar a reduzir o desmatamento
Eu vou ver se eu consigo ir no mídia. Vou lá ver.